com outro assunto que eu sei que é sempre interessante para todo mundo que acompanha aqui as novidades na questão da estética. Mas hoje a gente vai unir um pouco, né, doutora, da estética, pensando na funcionalidade. Então convidamos mais uma vez a dermatologista, a doutora Isabela Fayad Leiva, para falar da harmonização facial, pensando então na nossa estrutura funcional. Ou seja, algumas questões que podem nos deixar mais bonitas e rejuvenescidas também vão fazer com que a gente enxergue melhor, enfim, e outras situações, né? Exatamente. Bem-vinda. Obrigada. Carol, a gente tem que pensar assim, existem algumas funções que são essenciais, funções elementares para o nosso viver. Abrir e fechar os olhos, conseguir selar os lábios para ter uma mastigação efetiva, né? Então a gente consegue, com as técnicas de beleza funcional, fazer a harmonização, que é tão buscada e procurada no mercado, mas melhorar a qualidade dessas funções, né? Tá. Por exemplo, a gente consegue reestruturar melhor o terço superior para facilitar a abertura dos olhos e assim por diante. A gente vai conversar disso. Algumas dessas questões até há algum tempo só poderiam ser modificadas através de cirurgias plásticas, né? E hoje então a gente tem com produtos, né, pontos importantes para que a gente consiga o mesmo resultado. Isso. Antes da gente falar de um a um, então a gente tem aqui algumas possibilidades, queria que você apresentasse, doutor, o que a gente tem. Então, o que seria aqui que hoje é utilizado para essa harmonização de produto? O preenchedor de ácido hialurônico é um coringa, né? Sempre incluso nas técnicas de harmonização facial. Tá. A gente tem aqui 3 densidades de preenchedor. Legal. Cada densidade é escolhida, Carol, de acordo com o tecido que a gente quer mimetizar, imitar. Então, mais pesados, mais leves. Essa daqui é uma ponteira do ultrassom microfocado, que também é bem legal para fazer essa parte de sustentação muscular, de conseguir ancorar a pele na musculatura. Então essa é uma ponteirinha, né? E aqui é só para a gente ilustrar as estruturas ósseas da face. Tá, e vamos começar então falando, tenho tudo anotadinho, pitose palpebral. O que seria então e como a gente pode, enfim, ajudar nessa questão? Certo. Então, primeiro, beleza funcional, Carol, é uma técnica desenvolvida por um médico brasileiro, Dr. Matheus Arantes, que visa uma avaliação estética funcional, né? Então, pensando em pitose palpebral, como que a gente consegue abordar esse problema que acontece pelo envelhecimento? Então, no envelhecimento, a gente tem um consumo de estruturas dessa região, tanto ósseo quanto de coxinha de gordura. E isso leva aqui, ó, a quedinha da pálpebra. Então, como eu consigo abordar, né, com as técnicas de beleza funcional, com uma reestruturação daqui? Então, eu consigo facilitar a abertura do olhar para que não tenha aquele excesso de pálpebra, aquela dificuldade que a gente percebe, né? Às vezes, uma senhorinha para ler faz assim, que é difícil realmente puxar, elevar a pálpebra. Então, fazendo uma sustentação dessa região temporal, com ultrassom microfocado e preenchedores e toxina botulínica, miomodulando a musculatura da região, a gente consegue facilitar e favorecer essa abertura ocular. Que antes, então, volto a dizer, a gente só conseguiria através de uma blefaroplastia, exatamente, que daí tira o excesso de pele, né? Não reposiciona a estrutura. Agora, isso é quando a pessoa, então, traz uma queixa já de uma pálpebra mais caidinha. Agora, para as mulheres, homens também, a gente está falando aqui, né? Eu acho que homens e mulheres que prezam por isso, que querem, então, retardar esse processo. Então, a gente pode entender que parte disso também é preventivo? Sim, sim. O ultrassom microfocado é um ótimo exemplo preventivo. A gente consegue fazer uma ancoragem da pele na musculatura, um bioestímulo de colágeno na região e reduzir a flacidez e a reabsorção também de coxins da região. E isso através, então, desse que age bem na musculatura. Facial e corporal. Facial, né, e corporal, doutora? Exatamente. E com essa questão de ácido hialurônico, a gente sabe também que ele vai ter a sua durabilidade. Então, é verdade, aí eu já vou num mito ou verdade, é verdade que quando a pessoa ela tem ali, ela começa o quanto antes, pensando na questão preventiva, cada vez ela vai ter que colocar menos produto, porque de fato essa questão do colágeno, da produção e tal, também vai agir
para que retarde ainda mais esse processo. É que tem uma confusão muito grande, assim, hoje em dia, Carol, entre preventivo e fazer precocemente as coisas. Perfeito. Né? Então, essa ideia da prevenção leva meninas muito jovens a se submeterem a procedimentos, né? É importante fazer o procedimento quando houver indicação, né? Principalmente procedimentos injetáveis. Tá, aqui falando mais do ácido hialurônico. Ok. Vamos para o próximo, que é o selamento bucal, fechamento dos lábios que você comentou. Então, o nosso corpo, Carol, para que a gente consiga realizar determinadas funções que são essenciais, ele vai dar um jeito, mesmo que eu não tenha estrutura que favoreça a realização disso. Então, por exemplo, um paciente que tem o queixinho lá para trás, que tem uma dificuldade de selar a boca, ele vai dar um jeito de fechar, empurrando o queixo, projetando o queixo para frente, né? Porque é uma função que ele precisa realizar. Quando a gente consegue devolver um pouco de volume nessa região de mento, né? Projetar essas estruturas mais para frente e até volumizar o lábio para que ele cele melhor, a gente favorece isso sem tanto esforço, sem deformar, puxar tanto a musculatura. Tá, e aí a gente está falando dessa volumização que você comentou, de um preenchimento mesmo labial, pensando na questão funcional. Isso. E que de fato também favorece, que fica muito bem indicado e bem feito, fica muito bonito esteticamente, né? É que a gente tem que pensar, Carol, que existe uma ciência por trás da beleza. Não é tudo eu gosto e eu não gosto, tudo tem um porquê, né? De ser considerado adequado ou não para aquele rosto. É a partir daí que a gente tem que fazer a avaliação, se é ou não adequado para aquele rosto, aquele volume, se aquilo favorece as funções ou dificulta. O tratamento de uma ruga, por exemplo. As pessoas, às vezes, elas pensam em zerar as rugas. Não quero aquela ruga, mas ela atrapalha a comunicação em algumas vezes, né? O tratamento dessa ruga trava a comunicação, trava a expressão. E aí a gente perde uma função tão importante da face, que é a expressão, que é a comunicação não verbal. Entendi. Vamos então, doutora, contar como a gente pode, com que hoje então é feita essa volumização, tanto da questão labial, quanto do queixinho que você comentou. A volumização labial, existem várias possibilidades, né? Mas o preenchedor de ácido hialurônico é o mais seguro, por existirem possibilidades de reversão, por ser um preenchedor absorvível. Então a gente escolhe, por exemplo, para a região dos lábios, para a região de área de olhos, um preenchedor bem fino, bem leve, bem denso, que mimetiza um tecido gorduroso, um tecido muscular. Quando a gente pensa em queixo, mandíbula, né, mento, a gente está pensando em estruturas ósseas. Aí, nesses casos, a gente faz escolha por preenchedores mais pesados, mais densos, que mimetizam tecidos ósseos. E vai durar mais também? Isso vai modificar? Sim, existe uma tendência dos preenchedores mais densos durarem mais. Então, uma duração queixo maior. E boca pode ser que... Queixo, mandíbula, malar, esses são preenchedores mais densos para essas regiões, então eles duram mais. Olheira, lábios, são preenchedores menos densos, mais fininhos para terem um resultado mais natural, então eles duram um pouquinho menos. Uma duração média de 8 meses para os lábios e de 1 ano e meio para o queixo, por exemplo, quando adequadamente feito com preenchedor indicado. E que não há problema, então, da paciente manter uma regularidade quando esse efeito acaba indo embora. Então, se ela se programar ali para fazer uma vez por ano, tudo bem. Tudo bem. Não vai ter uma contraindicação. Não. A gente precisa pensar, né, que o resultado é volume dependente. Não é que em 1 ano e meio zerou o preenchedor da região. A gente percebe uma redução. Então, às vezes, não é necessário repor todo o volume, né? Entendi. Uma quantidade um pouquinho menor. Tá aí. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. A gente vai para a terceira possibilidade, que é o bruxismo. Que interessante, também, dá pra gente conseguir bons resultados, que o bruxismo, ele acaba tendo outras questões envolvidas e diminui muito a qualidade de vida e tudo isso, né? A toxina botulínica também é um produto bastante utilizado na harmonização facial e a gente consegue abordar o bruxismo com ela. Então, quando a gente faz a injeção da toxina nessa musculatura aqui da região mandibular, a gente diminui a força de contração dessa musculatura. Vai gerar um afinamento do rosto pelo relaxamento dessa musculatura e também beneficiar as questões de atrito dos dentes, dores de cabeça, tudo isso. Olha só, paralisando então. Paralisando a musculatura, reduzindo a sua força de contração. Vamos para uma imagem, doutora, que você pediu, que eu acho que é uma ilustração legal para a gente conversar um pouquinho mais. Vamos colocar aí na tela. Aí.
Vamos lá, quer chegar pertinho para você destacar? Então aqui, ó, Carol, o envelhecimento, a gente tem a absorção dos coxinhos de gordura, da região da pálpebra, da região da têmpora, reabsorção óssea dessa região. Então quando a gente diminui a estrutura de sustentação, a gente tem queda, certo? Sobra pele. Certo. Associada à perda de colágeno, sobra pele. Então começa a fazer essa pálpebra mais gordinha, mais volumosa. Como a gente pode abordar isso e resolver isso minimamente, né? Com técnicas minimamente invasivas? Reposicionando essa estrutura. Então com preenchedores na têmpora, bioestimulando o colágeno nessa região, ultrassom microfocado, né? Fios também podem ser utilizados nessa região para estímulo de colágeno e para uma tração leve. Existem várias possibilidades de abordar aqui essa região e favorecer a abertura da pálpebra superior. Toxina também? Toxina também, exatamente. Obrigada por lembrar. Super importante. Miomodula, libera os músculos da lateral, então faz um arqueamento do supercílio, favorece a abertura, com certeza. Agora, tem uma pergunta. Quando a gente está falando aqui de formas diferentes, então, através de protocolos, com equipamentos, com tecnologia e também dos injetáveis e tal, o que a gente tem que fazer primeiro? Porque é possível, então, que um aparelho, se você não faz uma organização das coisas, você coloca o que não é indicado primeiro, aí você tenta um resultado melhor com outra coisa e ele retira o que outro produto fez. Então, como é que seria essa ordem? Até para o pessoal em casa entender quando a gente está falando de um passo a passo para uma harmonização. O que tem que ser feito primeiro? A tecnologia ou os preenchedores, enfim? É super importante que a gente monte realmente um planejamento, porque nem sempre é viável que o paciente faça tudo em um mesmo momento. Ele precisa separar isso em partes. É legal que seja feito assim para ele se adaptar e se acomodar com aquela nova estrutura, né, com aquele novo formato. Mas sim, por exemplo, em relação ao ultrassom microfocado e aos preenchedores, é indicado que a gente faça a tecnologia primeiro. Isso, senão a gente tem um consumo. O mesmo com a toxina botulínica, tecnologia primeiro, depois a toxina. Depois a toxina. Tá vendo, gente? Tem que pensar em tudo isso. Vamos colocar a perguntinha já? Vamos. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Diego. Um beijo para você. Aquele gloss que possui ácido hialurônico em sua formulação, tem alguma ação efetiva ou não? Tem de várias marcas, inclusive, né? Então, não falando de uma marca específica. Então, o ácido hialurônico, ele tem uma característica de puxar água. Isso acontece com os preenchedores e com os cosméticos, com os produtos que possuem ácido hialurônico para aplicação tópica. Então, a função dele é hidratação, é puxar água para a região e não volumizar. Ele não volumiza. Existem alguns gloss que volumizam porque eles irritam, né? E aumenta a vascularização ali da região naquele momento. Faz uma vasodilatação. Mas volumizar efetivamente não. É o efeito da hidratação que a gente sente. Entendi. Então o ácido hialurônico tá nessas composições para puxar água e hidratar. Tá. Tem mais perguntinha, olha lá. Mônica, obrigada. O que é mais indicado para flacidez do pescoço e papada? Quando a gente pensa em pescoço e papada, a flacidez dessa região, ela é uma consequência da perda de estrutura que levantava toda essa pele. Então, a primeira coisa é pensar em reposicionar o terço inferior. Quando o terço superior tá ok, para pensar na pele da papada e do pescoço, aí existem os bioestimuladores de colágeno, o ultrassom microfocado, que são ótimas associações feitas até em um mesmo momento. Tá, que daí seria esse aqui também. Esse daqui junto com o bioestimulador de colágeno. Que é injetável também. Tá, que tem... Aí acho que são duas marcas que tem no mercado, doutor, ou já tem mais? Existem mais marcas, mas que a gente conhece são duas. Tá, isso. Mas, enfim, que tem mais estudos, isso, exatamente. aquela questão toda. E pensando até agora, depois que a pessoa trata toda essa região, o que subir, enfim, vai subir o que for possível, né? Depois de vocês acompanham o resultado. Depois é feito alguma coisa para a região especificamente? A gente tem a hidratação superficial, que é feita com ácido hialurônico bem fininho, mais fininho que o que a gente usa para preencher, que a gente pode hidratar bem a pele, para melhorar um pouquinho. Sabe aquela pelezinha que você puxa e vem bastante? Então essa flacidez, o bioestimulador injetável ali na pele é muito legal. E o ultrassom, a gente fala que ele cola a pele na musculatura. Então realmente para colar, ancorar essa pele na musculatura, fazer essa ancoragem. Tá aí. Tem mais perguntinha na tela.
Leia, obrigada, um beijo. É possível diminuir a gordurinha da barriga que se formou após 2 cesarianas? Então, a mesma máquina que faz ultrassom microfocado, ela tem uma ponteira que é macrofocada. Essa ponteira macrofocada, ela não é direcionada para musculatura, igual essa daqui que a gente tinha falado. Ela já é direcionada para os adipócitos, para as células de gordura. Então, a gente consegue reduzir um pouquinho a gordura com o ultrassom macrofocado e colar a pele na musculatura com o microfocado. Essa é uma possibilidade. Existem várias outras máquinas e tecnologias que podem ser utilizadas. Essa aqui eu escolho usar no consultório. E que é fantástico, né? Porque a gente vê o resultado rapidamente, né? Então não é uma coisa que a gente cria uma expectativa quando a gente passa por alguns procedimentos, que eu acho que aqueles que a gente consegue ver o resultado ali o mais rápido possível traz uma sensação de efetivo, né, sim, doutora? Sim. Esses bioestimuladores, eles têm um prazo para ir dando o efeito. Então, às vezes a gente cria uma expectativa, mas não vai ser no mesmo dia, muitas vezes que você vê a pele ali levantando, né? Tem que esperar um tempo para bioestimular mesmo. Até a máquina, Carol, essa máquina a gente também pede um pouquinho de tempo, por quê? A gente consegue ver um resultado imediato, mas não um resultado final. A gente depende da produção de colágeno, a gente depende do processo de cicatrização da musculatura, o processo de apoptose dos adipócitos, então é um processo químico também que precisa acontecer. E de quanto em quanto tempo a gente pode fazer pensando no corporal? O indicado são 3 sessões, feitas com intervalo de 30 dias em média, e o ideal é que seja feito uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano, para manter. E depois bioestimuladores, caso seja uma indicação de flacidez também. Dá tempo de mais uma? Estourei tudo? Esse assunto é muito legal, gente. A tecnologia, puxa, tem que agradecer, né? Porque cada vez mais as máquinas são incríveis pensando, né, nessa questão. Imagina, hoje a gente ganha em funcionalidade, como a doutora explicou, em tantos casos, né? Que melhora a qualidade de vida, melhora a questão da estética também, por que não? Sem submeter a uma cirurgia com um risco maior, feita em consultório, com uma boa indicação, eu acho que a gente só ganha. Obrigada, viu? Obrigada, Carol. Vou deixar então o seu contato, que é da Clínica Landecker, é isso? @ Clínica Landecker. O Decker é DECKER, @ Clínica Landecker. Tudo junto, vocês já encontram o trabalho da doutora Isabela Fayad Leiva, dermatologista. Até a próxima, doutora. Obrigada. Beijo. Sem contar que ela é uma boneca, né? Linda, né?